E aí galera, Botafogo 89 debate chegando novamente para falar de Vitor Cuesta. Vitor Cuesta que recebeu a proposta do Bahia, 450 mil euros, em torno de 2 milhões e 46 mil reais para jogar no Bahia. A proposta seria 450 mil euros para o Internacional. O Internacional receberia essa quantia e o aumento salarial seria em torno de 35% a mais do que ele ganha no Botafogo. Porém, o Botafogo também fez uma contraproposta para o jogador, que também deve se acertar com o clube gaúcho. Então, o Botafogo deverá proposta também aumentando o salário de Vitor Cuesta e, dessa forma, acreditamos que o jogador possa decidir ficar no Botafogo, pois já está ambientado com o time, é capitão, é um jogador fundamental para a equipe do Botafogo e vamos aguardar para ver se Vitor Cuesta permanece no Fogão até o final do ano e depois renova o seu contrato. Agora falando da notícia, a notícia do dia, a notícia do UOL, o UOL que divulgou que o Botafogo estava com FGTS em atraso, corria risco de perder jogadores na justiça e, além disso, muitos atletas não receberam valores como prêmios pela assinatura de contrato, que são diluídos nos contratos, assim como o zagueiro Adrielson, o lateral Marçal e o meia Eduardo estariam envolvidos aí nesse atraso, que seriam tido acertado em dólares. Então tem essa aí também. E também aqui diz que o John Textor ele foi avisado pelos dirigentes do Botafogo no começo da semana sobre esse problema e que ele disse que vai fazer o aporte, aquele aporte financeiro anual aí que ele tem que fazer no Botafogo agora no começo de março e que seria tudo resolvido. Vamos aguardar para ver se realmente o John Textor chega junto, se ele aparece, para pelo menos quitar essa situação aí e não deixar o Botafogo com essas notícias de penhoras de renda, penhora de verbas da televisão, penhora disso, penhora daquilo, não pagou salário, não pagou. Essas notícias nós esperávamos que com o advento da SAF nunca mais escutaríamos esse papo que vem agora atormentar a cabeça do torcedor botafoguense. Sinceramente, não esperávamos escutar esse tipo de notícia tão cedo ou nunca mais. Porém, hoje escutamos esse tipo de coisa que é bem desagradável aos ouvidos do torcedor botafoguense. E com essa bagunça se transformou o Botafogo nos últimos tempos. O comentarista, o pessoal da mídia tradicional, que já não é muito afeito ao Botafogo, passou a sentar o malho na SAF do Botafogo. E aqui esse jornalista que falou a respeito do Botafogo é o Arnaldo Ribeiro. O Arnaldo Ribeiro ele critica o trabalho do Luiz Castro, diz que é péssimo, vergonhoso, ruim. Isso aí também temos que convir que nesse aspecto ele realmente tem razão. E também fala aqui a respeito de outras coisas da SAF do Botafogo. A situação delicada do Botafogo para se classificar no Campeonato Carioca leva a esses comentaristas a falar bastante do Botafogo. Então, ele falou aqui no Band Esportes, programa G4 do Band Esportes, sobre o trabalho do técnico Luiz Castro, foi bastante criticado e antes mesmo de prever que o Glorioso vai rodar na fase final do estadual, Arnaldo Ribeiro fez um comparativo entre os inícios da SAF de Botafogo e Vasco. Segundo o jornalista, o clube Cruz Maltino iniciou o projeto melhor do que o Botafogo, de uma forma apontado com os reforços contratados no mercado. Ele diz aqui que o Vasco foi buscar jogadores no mercado da Série A brasileira, enquanto o Botafogo foi diferente. O Botafogo foi buscar
em outras praças, em outros países, e realmente, na visão dele, o Vasco está na frente do Botafogo na sua SAF. Aqui ele diz: o Vasco fez uma coisa que põe uma pressão gigante no Botafogo. O botafoguense deve estar em uma situação, porque tem a comparação das SAFs com o Vasco, que começou de uma forma e o Botafogo começou de outra. Inclusive, nas primeiras contratações, o Botafogo não tirou ninguém do time titular da Série A. E a contratação mais impactante foi a de Patrick de Paula, que estava escanteado no Palmeiras, depois Tietê, que estava escanteado no Atlético Mineiro e tal. O Vasco tirou o Léo do São Paulo, que era titular, o Jair do Atlético Mineiro, que é titular, e o Pedro Raul, que virou artilheiro também e era titular no Goiás. Grandes jogadores, né? Assim, parece que ele falou que tinha tirado o Gabigol, já o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Mas tá tudo bem. Esse cara aqui é o que disse que o Botafogo iria descer no ano passado, né? O tal do Arnaldo Ribeiro. Porém, é a visão dele, né? Então, e o Botafogo ficou numa situação que muita antecedência começou esse projeto e já estava se vendo meio que na iminência de ser ultrapassado pelo Vasco no campeonato. Já está, assim, avaliou. Ele dizendo então que o Botafogo seria, estava vendo que o Vasco iria passar à frente dele no campeonato e acabou passando e tal. E quem deve rodar, ele diz aqui, o Botafogo não vai ficar entre os 4. Se o Volta Redonda ganha o jogo dele, o Botafogo tem que fazer 6 ou 7 para se classificar na quarta-feira. Para o Botafogo é péssimo, é a única chance de o Botafogo ganhar o título desse ano, concluiu aqui esse malandro, o Arnaldo Ribeiro. Então eles pegam esses furos, né, do Botafogo, e o Botafogo está deixando muito furo, justamente que eles querem que a SAF que mais incomoda é a do Botafogo, e eles não querem que a SAF do Botafogo dê certo, e a SAF do Botafogo também está fazendo de tudo para não dar certo. Então, infelizmente, a gente tem que escutar essas abobrinhas aí desses caras, porém, algumas coisas eles até têm razão, em muita coisa eles têm razão, e infelizmente a gente tem que escutar, porque verdade, aquele negócio, verdade tem que ser dito, e a verdade às vezes dói. Falando aqui novamente de Luciano Juba, o empresário dele confirmou que tem proposta do Botafogo. O Botafogo foi um dos clubes que fez proposta pelo jogador, porém o Sport não aceitou, e o Botafogo segue conversando com o jogador e com o Sport também, e vamos ver até que ponto chega aí essa negociação e se o Botafogo realmente concretiza essa contratação, se não vira uma novela, né? E aqui ele diz que o Vasco também sondou, mas não fez proposta, e tem outras equipes aí que foram interessadas no jogador também, como o Cruzeiro, o próprio Bahia e o Cuiabá. Então, esse jogador é um jogador muito interessante, que o Botafogo contratando realmente seria um ganho para a equipe alvinegra, porém tem esse impasse e vamos aguardar para ver o que acontece aí com o Luciano Juba. Para finalizar, galera, o Botafogo vai pedir efeito suspensivo ao TJD da Federação do Rio de Janeiro para Tiquinho Soares e também para Marçal. Então, o jogador que ficou suspenso por 8 partidas, o Tiquinho, e 5 partidas do Marçal, será pedido efeito suspensivo para que esses jogadores possam jogar aí as finais do campeonato, se é que vai ter finais do campeonato. Então, esses jogadores, o Botafogo vai pedir o efeito suspensivo e vamos aguardar ver se será concedido ou não o efeito suspensivo e que esses jogadores possam jogar pelo Botafogo. Completando também, o Di Plácido já poderá ser escalado no jogo de amanhã, né? Ou ser escalado ou relacionado para a partida de amanhã contra a Portuguesa, o jogo amanhã às 21h10 no estádio do Volta Redonda. Vamos torcer para que o Fogão vença e que haja tropeços dos adversários para que nós possamos nos classificar, galera. Vamos torcer para o Fogão amanhã e
dê um like, acione o sininho, se inscreva no canal. É isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Fui!